Você sabia que por muito pouco a gente não viu essa máquina aqui voando nos céus do Brasil? Esse era um verdadeiro negócio da China que quase se concretizou. E é o que a gente vai ver hoje no canal Águias de Aço. Olá pessoal, então muita gente aí não sabe, né, mas no final da década de 80, mais especificamente no ano de 1987, vários jornais de grande circulação, inclusive o jornal O Globo, chegaram a noticiar a compra de caças F-7M, que são a versão de exportação do MiG-21 para a Força Aérea Brasileira. E a matéria já dava o negócio como praticamente certo. E tudo isso começou alguns anos antes, quando a FAB percebeu a necessidade de complementar a sua frota de F-5 e Mirage 3. E a situação não era das melhores. Novidade, né? A FAB contava com 42 unidades do F-5, um valor não muito diferente do que a gente tem hoje, né? E mais 17 unidades do belíssimo caça Mirage 3, comprados da França. A situação era a seguinte: a linha de montagem do Mirage 3 já tinha encerrado, o que impedia a compra de mais unidades. Já a Northrop ainda fabricava o F-5, mas também já estava encerrando as atividades de fabricação do Tiger. E a Northrop chegou inclusive a oferecer para a FAB o F-20 Tiger Shark, que era o mais novo produto da companhia e é como se fosse um F-5 bem melhorado, né? E a gente ainda vai ver esse caça em detalhes aqui no canal. E teria sido uma boa opção, mas o problema era, adivinha? Cash. A FAB não tinha dinheiro para comprar um caça novo, até porque boa parte do orçamento já estava comprometido com o desenvolvimento do projeto AMX, que a gente já viu aqui no canal, né? E o jeito era realmente buscar soluções mais baratas, traduzindo, caças de segunda mão. E apesar de existirem milhares de F-5 no mundo, ninguém estava querendo vender, já que era um caça com uma excelente relação custo-benefício e que ainda tinha bastante tempo de vida operacional. E nem nos Estados Unidos haviam F-5 usados disponíveis para venda, onde os Tigers atuavam como aggressors nos treinamentos dos pilotos de caça, que são aquelas aeronaves que simulavam os caças soviéticos. A Espanha estava adquirindo o F-18 e até chegou a oferecer seus Mirage 3 para a FAB, mas o preço unitário variava de 2,5 milhões a 5 milhões de dólares. Algo totalmente fora da nossa realidade, né? Uma simples compra ali de 20 aeronaves poderia sair de 50 até 100 milhões de dólares. E olha que a gente está falando de mais de 30 anos atrás, né? E com todas essas dificuldades em encontrar um avião que pudesse se encaixar no orçamento da FAB, o governo e os militares brasileiros começaram a se voltar a novas opções, e algumas delas até bem inusitadas, como essa oferta dos chineses. E um fator que chamou a atenção do governo brasileiro é que os chineses estavam dispostos a fazer um amplo acordo na área aeroespacial entre os dois países, envolvendo outros produtos. E o que se fala é que os chineses queriam comprar até algumas unidades dos aviões da Embraer, o EMB 120 Brasília e o EMB 312 Tucano, que também fabricariam sob licença, assim como fizeram com o MiG-21. E o negócio estava tão avançado que em novembro de 86 uma equipe de militares da Força Aérea chegou a avaliar a aeronave em voo lá na China e foram favoráveis à aquisição do avião. Eles elogiaram a performance e a robustez do caça, mas apontaram alguns aspectos negativos, como a vida útil de apenas 600 horas do motor, sendo que o motor do Mirage 3 tinha uma vida útil de 900 horas, apesar de esse motor aí do avião chinês ser muito mais barato. E também consideraram os aviônicos um tanto quanto ultrapassados para aquela época, mas a proposta era tentadora, um verdadeiro negócio da China. O valor unitário de cada F-7 era estimado em 5 milhões de dólares, praticamente o mesmo valor de cada unidade do F-5 ou Mirage 3 usados. Mas os chineses ofereciam um pacote
que incluía treinamento, assistência técnica, peças e sobressalentes suficientes para 3 anos de operações. E ainda dariam de brinde, olha só, um motor extra para cada aeronave adquirida, sendo que o motor é um dos componentes mais caros, se não o mais caro de uma aeronave dessas. E o governo brasileiro ficou, é óbvio, bastante entusiasmado, com a proposta e ficou de dar uma resposta em até 6 meses. Mas logo em seguida, alguns acontecimentos deram uma verdadeira reviravolta nessa história. Aqueles F-5 Aggressors que eu comentei há pouco, que voavam simulando os jatos soviéticos nos Estados Unidos, começaram a apresentar sérios problemas estruturais, que eram causados por intensos treinamentos com elevadas cargas G, já que eles voavam muito em dogfights, Na verdade, era praticamente só isso que eles faziam. E a investigação de um acidente com um F-5 constatou que a causa principal da queda teria sido uma falha estrutural. E como resultado, algumas aeronaves foram retiradas do serviço de imediato e outras receberam limitações quanto à carga G. E ainda em 1987, a Força Aérea Americana começou a retirar de serviço todos os seus F-5, que seriam retirados em até 3 anos. E a intenção era armazenar os caças no deserto do Arizona ou transferir para outros usuários. E aí, coincidentemente, eles acabaram oferecendo caça para o Brasil. E o governo brasileiro acabou recebendo uma proposta que era irrecusável, mais ainda do que a proposta chinesa, que era a aquisição de 26 caças F-5 a um custo praticamente simbólico de 13 milhões, cerca de 500 mil dólares por aeronave. E o tal negócio da China acabou sendo fechado mesmo, foi com os americanos. Então essa é a história de como a gente quase, por muito pouco, não viu essas aeronaves voando aqui na Força Aérea Brasileira. Mas vamos a algumas considerações importantes. Se a gente for parar para pensar, o que dá a entender é o quê? Que os americanos decidiram vender o F-5 para o Brasil porque eles estavam com defeito, Mas foram feitas inspeções naquelas aeronaves e foi constatado que havia essa fadiga em algumas aeronaves, não em todas. E além disso, a gente tem que lembrar que quando nossos F-5 passaram para o padrão Mike, o padrão M, tudo foi revisado e foi feito um verdadeiro retrofit completo da célula, dando uma nova vida ao caça. E também a FAB, através do PAMA São Paulo, que é um dos maiores órgãos de manutenção da Força Aérea, a princípio tem até a capacidade de trocar essas peças, retirando de outros F-5, ou até mesmo fabricando algumas peças estruturais. E dizem que até a Northrop se surpreendeu com o know-how que a Força Aérea Brasileira tinha no uso dos F-5. E outro fato bem interessante que não é confirmado oficialmente é de que a intenção do governo brasileiro, ao sinalizar a compra com os chineses, era a de pressionar os Estados Unidos, que simplesmente virou as costas para o Brasil, principalmente por causa do programa nuclear brasileiro que estava vigente na época, Inclusive, eles recusaram o canhão M61 Vulcan, que equipa vários caças americanos, para o nosso AMX, sendo que para os italianos eles aprovaram. Tanto que o AMX italiano foi equipado com esse canhão. Então a intenção do governo teria sido essa, se vocês vão continuar ignorando a gente não vai comprar mais nada de vocês, vamos começar a comprar de outros países. E aí, sendo coincidência ou não, o fato é que rapidamente os F-5 foram oferecidos ao Brasil. E um outro fato que chega a ser irônico é que hoje, mais de 30 anos após isso tudo, tanto a FAB quanto a Força Aérea Americana e os fuzileiros navais americanos continuam usando o F-5. Mas no caso deles, através de empresas privadas que modernizaram alguns F-5, inclusive sendo considerados os mais modernos do mundo hoje, com HMD e tudo. E os F-5 voltaram a executar o papel de Aggressor há algum tempo por lá. Já em relação a um comparativo entre o F-5 ou o F-7, qual dos dois seria a melhor opção,
A verdade é que eles possuem uma ficha técnica até bem semelhante, né? Cada um sendo superior em alguns aspectos. Essa versão chinesa, inclusive, tem alguns aspectos melhorados em relação ao MiG-21. Os caras assumiram a produção do avião e conseguiram melhorar ele, né? Os chineses não sabem brincar, os caras são mestres em engenharia reversa. Já o F-5 tem uma relação custo-benefício provavelmente muito melhor, sem contar a quantidade de aviões que tem aí espalhados pelo mundo, a quantidade de peças disponíveis. Agora, se foi uma boa escolha ou não, isso ninguém nunca vai saber dizer, né? Mas o fato é que a FAB fez um verdadeiro milagre com os F-5 e essa modernização foi um trabalho muito bem feito e não à toa essas aeronaves ainda voam na FAB até hoje, né? Pode ver que a gente praticamente não ouve falar de acidentes envolvendo os F-5. Aconteceu um agora recentemente, né? Eu acho que há menos de um ano atrás, mas são bem raros. Alguns países com caças muito mais novos, mais modernos, como a Índia, sofrem muito mais com as quedas constantes dos seus caças. E é claro que o F-5 está muito abaixo do que seria o ideal hoje, né? E a entrada do Gripen vai ser muito bem-vinda. Mas o nível de profissionalismo tanto dos pilotos como do pessoal de manutenção da FAB é realmente impressionante. E se você gostou deste vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar. E se não é inscrito, se inscreva. Não deixe de conhecer também a nossa fanpage no Facebook e a nossa loja virtual. Os links estão na descrição. Inclusive a gente tem lá um combo Mirages da FAB, Mirage 3 e Mirage 2000 com frete grátis. Confira. Cara, eu considero a família Mirage como uma das mais belas da aviação de caça. E eu sei que muita gente não acha, mas na minha opinião esses dois Mirages que voaram na FAB, Mirage 2000 e o Mirage 3, são duas belíssimas aeronaves. E eu gosto bastante dos aviões franceses, no geral. Ayrton Senna já está pronto para o voo. Senna está ocupando o assento traseiro do Mirage, que será pilotado pelo Tenente Coronel Cortes. Quando eu fiz duas passagens, que eu estava com o comando da aeronave, então você mentalmente está mais ligado à coisa, então a sensação é maior porque eu estava realmente com a aeronave na mão, fazendo curva fechada, vindo no mergulho, passando aqui em cima, depois sair subindo, fazendo um roll. Então foi mais emocionante naquele momento que eu estava com a aeronave na mão, fazendo acrobacia. Um forte abraço a todos e até a próxima!